Amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o substituto do nosso Senhor Jesus Cristo, na direção daqueles que se submetem à sua santa palavra. É o Espírito Santo quem nos guia, que nos faz entender a sua palavra, que ele venha fazê-lo entender a palavra dele, para que você possa estar rigorosamente dentro do caminho dele, ou andando no caminho dele, para que não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que siga o caminho do Senhor Jesus. Olha só, nós temos batido na tecla sobre a religião. Nós temos falado muito a diferença entre a religião e a prática da fé, a fé inteligente. E nós temos aqui no texto sagrado, você pode encontrar isso no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Seria bom que você pegasse aí a sua Bíblia e conferisse comigo. Eu vou ler aqui com vocês, vamos meditar aqui nessa palavra. Seria muito bom, muito bom. Diz assim o texto, Marcos capítulo 7, versículo 5. Diz assim: depois perguntaram a Jesus os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas eram religiosos, rigorosamente religiosos, tradicionais, seguiam as regras da religião judaica. Então perguntaram estes religiosos a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Eles estavam observando que os discípulos de Jesus comiam o pão sem lavar as mãos. Então Jesus, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes, quer dizer, segurai a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Quer dizer, Jesus deixou aqui bem claro o que era a religião e o que era a fé prática. Muito claro.
para mim, talvez você não tenha visto isso, mas vamos explicar aqui o texto. Jesus fala, critica, censura a observância daqueles religiosos em que os seus discípulos de Jesus, tinham que lavar as mãos primeiro, antes de pegar no pão. Está claro, até é óbvio isso. Mas o problema é que eles enfatizavam, focavam mais, eles prestavam atenção mais no fato de não terem lavado as mãos para pegar o pão para comer, do que propriamente observar a palavra de Deus. Por isso, Jesus foi lá para o Velho Testamento e mencionou a profecia de Isaías. Deus falando através do profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar com os lábios, por exemplo, se eu faço a oração do Pai Nosso, que Jesus mandou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, etc, etc. Se eu apenas falo, cito, menciono as palavras da oração do Pai Nosso, eu estou fazendo o quê? Eu estou cumprindo uma obrigação. Eu estou cumprindo uma obrigação, porém, o meu coração está longe daquelas palavras. Eu estou apenas falando, mas o meu coração está afastado daquilo que eu estou falando. Isso aí, Jesus censurou aqueles escribas, aqueles religiosos, fariseus. Ele os censurou e disse-lhes: hipócritas, hipócritas. Jesus disse: vocês são hipócritas. E uma das coisas que mais me chama a atenção nas Sagradas Escrituras é que Deus, ele escolhe pessoas sinceras, pessoas transparentes, pessoas que assumem o que são dentro de si, assumem o exterior, o que são no seu interior. E eu creio, essa é a minha fé, eu creio que Deus escolhe justamente os sinceros. Por quê? Porque o que ele poderia esperar dos hipócritas? Você, por exemplo, que está me assistindo nesse momento, você casou com uma pessoa que antes do casamento tinha um comportamento. Depois que você casou, você conheceu aquela outra pessoa, você descobriu quão hipócrita ela era. Ela era e é. E veio a decepção, a frustração. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo de hipocrisia, de mentira. A hipocrisia é uma mentira velada. O mundo vive na base da mentira, do engano. Eles usam a palavra, mas dentro deles, no coração ou na mente, o pensamento é outro. As pessoas costumam elogiar outras pessoas só para paparicarem elas. Mas, na realidade, elas não pensam aquilo que estão falando. Elas não o que elas falam não é
o que está no pensamento delas. Elas falam aquilo que as pessoas querem se agradar, aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é agradar hipocritamente. Então, a fé não se mistura com a hipocrisia. A fé não se mistura com a religião. Porque a religião é pura hipocrisia. Eu entendo assim. É a minha crença, é a minha concepção, é o meu ver. Eu lembro que nós falamos ontem que na igreja, na minha igreja pentecostal, o pastor, o bispo, chamava as pessoas que queriam adorar a Deus já junto do altar. Então, muitas pessoas iam lá na frente, no altar. Muitas pessoas iam para entregar a vida para Jesus ali junto do altar e também louvar a Deus. E lá na frente, ele cantava um hino antigo que dizia assim: posso entrar no santo lugar e contemplar seu rosto a brilhar pelo sangue, pelo véu. Ó, sim, muitas pessoas devem conhecer esse hinozinho que era um louvor, uma expressão de louvor. Então as pessoas levantavam as mãos e cantavam isso: aleluia, posso entrar no santo lugar. E eu costumava sentar lá atrás e eu ficava lá atrás reclamando com Deus: poxa, meu Deus, como é que eu posso entrar? Eu falava com Deus sozinho: como é que eu posso entrar no santo lugar, te adorar, te louvar, enquanto eu sei que tantas pessoas lá fora não te conhecem sequer? Como é que essas pessoas vão chegar diante de ti? Como é que essas pessoas vão ter o privilégio também de estar diante do altar e te adorar, se elas nem te conhecem, nunca ouviram falar de ti? Elas ouvem religiões, mas elas não têm conhecimento de ti. Elas ouvem o galo cantar, mas não sabem onde. Essa é a realidade. Então eu ficava indignado, porque eu via as pessoas lá na frente levantando as mãos, exprimindo uma fé. Eu não sei se era sincera ou não, mas eu dizia: ó, meu Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito, poxa, ter o prazer de estar na tua presença, sabendo que a maioria das pessoas no mundo estão na presença do diabo. Eu não aceito. Isso não é. Eu não acho isso justo. Então, Jesus aqui fala exatamente daqueles religiosos hipócritas. Jesus disse hipócritas. Lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus faz um discurso violento. Você sabe que Jesus disse: eu não vim para julgar, mas para salvar. Mas para os hipócritas, os fariseus, saduceus, os escribas, os religiosos, naquela altura, que vinham afrontá-lo com suas perguntas cínicas, Jesus os chama de hipócritas. Hipócritas. Isso é o que mais existe nas religiões. Até mesmo o povo aprende a ser hipócrita com a religião, porque cita
um verso, dentro das igrejas evangélicas também, cita, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ela não é ovelha do rebanho do Senhor. Mas ela cita. Tem na ponta da língua, decorado, palavras. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que, na hora que está passando por problemas, derrete. Na hora que está passando pelo deserto, se volta contra Deus, reclama. É isso mesmo. E até vira as costas para Deus. Mas citam, mencionam a palavra, mas da boca para fora, da boca para dentro, é outra coisa. Isso é religiosidade. Essa é a religião que o mundo gosta, que o diabo inventou, criou, para que as pessoas ficassem iludidas e tentassem iludir a Deus, enganar a Deus. Então Jesus está falando aqui, bem que Isaías profetizou a respeito de vós, acerca de vós, vós escribas, que conhecem bem a Bíblia, porque vocês copiam a Bíblia, vocês fazem cópia da Bíblia, mas nada daquilo que vocês copiam é praticado. Ele diz, este povo honra-me com os lábios. É muito fácil honrar a Deus com os lábios, quer dizer, honrar, entre aspas. É muito fácil falar, Jesus. É muito fácil cantar louvores. O difícil é ter o coração acompanhando, a alma, o espírito acompanhando aquela oração, aquela canção, aquele hino, aquele louvor. Isso é que é difícil. E é o que existe na igreja, nas igrejas, nas religiões. Isso é que eu chamo religiosidade. Isso é uma farsa. Por isso que muitas pessoas, muitos crentes em Jesus, vivem uma vida desgraçada. Por quê? Porque honram a Deus apenas com os lábios. Mas o coração, o sentimento, o espírito, a mente, está em outras coisas. E isso é patente, você sabe disso, minha amiga, meu amigo. Você sabe disso. É como eu falei no início. Você já imaginou você namorar uma pessoa e se preparar para casar com ela, e tudo que ela tem falado com você, tudo que você gosta de ouvir, e talvez você tenha feito o mesmo com ela, tudo que ela quer ouvir, você fala. Mas depois que casa, aí que tira a capa, tira a máscara, cada um revela para o outro que realmente é. É ou não é? Fala a verdade. Vamos colocar os pingos nos is, minha amiga, meu amigo. A gente pode enganar os outros, a gente pode enganar as pessoas, mas a gente não pode enganar a Deus. Deus conhece os que são sinceros e os que são insinceros ou hipócritas. Então, eu creio, na minha fé, que os hipócritas são descartados. Deus dá oportunidade para os sinceros. Às vezes a pessoa, ela não adultera, não rouba, não mente. Ela é uma pessoa até, digamos assim, leal, fiel dentro da igreja. Enquanto que há outros lá fora que são perversos, são maus, mentirosos, enganadores, mas também carregam dentro de si a sinceridade. São pecadores, mas carregam dentro de si
uma sinceridade. São transparentes. São o que são. Então, aqueles que estão dentro das igrejas, às vezes, são piores do que aqueles que estão do lado de fora da igreja. Aqueles que estão praticando a religião são piores, às vezes, não estou falando de todos, mas às vezes são piores do que aqueles que estão do lado de fora. É como uma ex-menina de programa, ela disse para a gente, olha, um dia, óbvio, eu estava num hotel lá, trabalhando, entre aspas, vendendo, alugando, melhor dizendo, meu corpo por causa de um prato de comida. Eu tinha que comer. Eu tenho que comer. Eu tenho que dar comida para meu filho, minha filha, etc. Então eu estava lá. Então o sujeito que estava sobre mim, ele estava alegre, satisfeito, suando e tal. Estava trabalhando. Mas na minha mente eu dizia, oh meu Deus, não é isso que eu queria para a minha vida. Eu faço isso, eu sei que é errado, mas é que eu não tenho outra opção, não tenho tido outra opção. Tem misericórdia de mim. Me tire dessa vida. Eu não sei o que fazer. Estou desorientada. Estou perdida. Tem compaixão de mim. Ela orando lá no leito e o sujeito em cima dela. Deus a trouxe na igreja. Ela foi liberta. E hoje é cheia do Espírito Santo. Deus deu-lhe um marido de verdade, um homem verdadeiro, um homem de Deus. E hoje são felizes. Deus ouve o sincero. Ele não ouve o religioso, porque o religioso não é sincero. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, igual o político. O político é assim, né? O político, quando ele diz sim, é porque ele está dizendo, no fundo, ele é não. Quando ele diz não, é porque é sim. É assim. O político fala aquilo que o povo quer ouvir. Essa é a realidade. E é verdadeira essa situação. Muitos dentro das igrejas, das religiões, professam uma coisa, mas no íntimo são outra. E Deus odeia o hipócrita, a hipocrisia. Como eu falei antes, Jesus disse, eu não vim para condenar, mas para salvar. Mas quando se trata de hipócrita, ele já havia condenado, ele condenou os escribas e fariseus e saduceus, os religiosos hipócritas. Leia lá depois, devagarzinho, o capítulo 23 de Mateus. Vale a pena você meditar naquele capítulo, porque chega um ponto de Jesus falar raça de víboras. Raça de víboras. Você sabe que a víbora é um símbolo do diabo. Raça de víboras, disse Jesus. Vocês já estão condenados. Vocês já estão condenados. Não há salvação para vocês. Nem adianta orar por eles, que não tem salvação. Então, você está entendendo a diferença entre a religião, o religioso e o fervoroso? Você está entendendo?
O religioso é assim. Ele fala o que os outros querem ouvir. É claro que muitas pessoas que estão dentro das igrejas são religiosas e são hipócritas, não porque querem ser hipócritas, porque aprenderam a ser hipócritas. Como é o caso de muitas pessoas que, infelizmente, praticam uma determinada religião e, de repente, são até da Igreja Universal do Reino de Deus, até pertencem na Igreja Universal. De repente, são até obreiras, obreiros, pastores, bispos, esposas de pastores. Então, esse pessoal que pratica a hipocrisia, cedo ou tarde, vão sair. É o que acontece na Igreja Universal do Reino de Deus. Vez por outra está saindo. Entrou e saiu. Entrou e saiu. Por quê? Porque, no fundo, eram hipócritas. Professavam uma fé com a boca, mas o coração estava longe de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito pesaroso, desgastante. É horrível você lidar com uma pessoa assim. É horrível. Você sabe, às vezes você conversa com as pessoas que carregam nos lábios um sorriso amarelo. Você sabe o que quer dizer? Sorriso amarelo. Aquele riso mostra, só para mostrar os dentes bonitos. Mas nada de verdadeiro. Eu conheço, eu tinha um parente, já morreu, só para você ter ideia do que significa a hipocrisia, que é a religião. Esse parente nos ajudava, auxiliava lá na igreja, ficava ajudando. Ele era aposentado e ele ficava lá auxiliando, fazendo coisas para cobrir o tempo. Não tinha nada que fazer em casa, então ia para a igreja. E um dia, nunca me esqueço, um dia ele chegou, depois de terminada a reunião de domingo, ele me procurou, falou: Edir, você me abençoou, rapaz. Oi, o que Deus, que aconteceu com você? Eu pensando que ele tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Eu sabia que ele não tinha. Aí ele disse para mim assim: rapaz, você fez um desafio de fé aí e eu fui abençoado. Ou foi abençoado? Conta! É que quando você fez o desafio de fé, eu tinha esquecido a carteira lá no meu carro. Aí não pude dar nada. E ele veio com a cara mais cínica falar isso. Quer dizer, pura, genuína hipocrisia. Ele era a própria hipocrisia, fingimento. Não é porque ele deixou de dar a oferta, não. É porque ainda veio falar, teve a coragem de falar: olha, rapaz, você me abençoou. Mas como que eu te abençoei? Eu não abençoei nada. Não, abençoou sim. Você fez um desafio aí e eu tinha esquecido a carteira lá no carro. Não pude dar nada. Quer dizer, eu ganhei. Eu não dei nada. E veio falar comigo. Era um parente meu. Então, esse é o tipo de pessoa religiosa, que por fora
é uma coisa, dentro é outra coisa. E é o que o profeta Isaías falou, que Deus falou através dele. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso aí, amiga e amigo. Jesus disse para um dos seguidores dele: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Quer dizer, Deus sabe o que se passa dentro de cada um de nós, mas ele nunca havia conhecido aquelas pessoas, os hipócritas, nunca tinha entrado naqueles hipócritas. Ele não entra nos hipócritas. E é bom que você faça sempre uma avaliação da sua vida em relação a Deus, não em relação à Igreja Universal do Reino de Deus, não em relação ao seu marido, sua esposa, a igreja, o pastor, o bispo, não, mas em relação a Deus. Avalie a sua vida, minha amiga e meu amigo. Porque se você é uma pessoa que procede dessa forma, você honra a Deus com os lábios, você faz vigília com os lábios. Falar em vigília, às 3 horas da madrugada, quando nós fazemos vigília às 3 horas da madrugada, é justamente para eliminar os hipócritas, porque o hipócrita não vai querer ir 3 horas da madrugada, especialmente no dia de trabalho. Então nós fazemos isso justamente para eliminar, para que os hipócritas não venham. Examine a si própria, amiga e amigo. Porque se você honra a Deus apenas com os lábios, não vai receber nada dele. Você está se amaldiçoando. Você está se amaldiçoando, porque é isso que acontece com os hipócritas. Por exemplo, você vê na Bíblia, quando Nicodemos, um príncipe, um dos principais dos religiosos naquela época, veio falar com Jesus à noite. Jesus, então, teve paciência com ele, ouviu, falou com ele, ensinou, e depois disse para ele: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Você tem um bom coração, você é sincero. Bom coração é a sinceridade. Você tem um coração sincero. Você tem que nascer de novo. Mas para nascer de novo, Nicodemos, você tem que morrer. Você tem que morrer para a sua religiosidade. Você tem que morrer para esse mundo. Você tem que morrer para o seu coração. Você tem que se arrepender dos seus pecados e se batizar nas águas, enterrar, sepultar a sua vida nas águas, para quando se levantar dela, receber o Espírito Santo, o Espírito da vida, uma vida nova. Bem, Jesus teve paciência para ensinar Nicodemos, um dos príncipes da religião judaica naquela altura. Deus odeia a hipocrisia, minha amiga e meu amigo. Não adianta você dar oferta com as mãos e o coração longe de Deus. A oferta, Jesus ensina: quando trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, deixa a oferta diante do altar e volta lá para se reconciliar com o seu irmão. E depois vem
e oferece a oferta no altar. Porque o altar não aceita a oferta suja, hipócrita, contaminada de pecado. Então, Deus não aceita hipocrisia em hipótese alguma. Eu creio, vou repetir isso, que os chamados, os escolhidos de Deus são sinceros. Podem ter vivido a vida imprestável que viveram. Podem ter sido os piores pecadores. Mas se é sincero, Deus dá chance para eles. Mas se não é sincero, não tem chance. Não tem chance. Eu penso assim. Eu creio assim. Jesus fala, bem profetizou Isaías a respeito, acerca de vós, hipócritas. Hipócritas. Jesus acrescenta aí, hipócritas. Ele poderia ter falado assim, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito. Mas ele disse não. Bem profetizou Isaías acerca de vós, vírgula, hipócritas, vírgula, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram. Eles, quer dizer, honram às vezes com os dízimos e ofertas, por exemplo, mas, na realidade, desonram a Deus, seguindo os mandamentos e ensinando os mandamentos e doutrinas e regras e obrigações que são coisas dos homens, que é a religião. Está aqui. Em vão, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, não de Deus. E continua dizendo, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Quer dizer, preferem agir a tradição religiosa do que o mandamento, obedecer o mandamento de Deus. Isso é religião. Isso é religião. A religião é exatamente isso. E esse tipo de comportamento tem em todas as religiões, em todas as igrejas, denominações. Na Igreja Universal do Reino de Deus, com certeza existe isso, com certeza. Eu tenho certeza. Porque o meu parente, ele teve a coragem de se identificar, de mostrar essa hipocrisia. Hipócritas. Porque quando uma pessoa é hipócrita, ela, diante de Deus, ela fala uma coisa com a boca, mas o coração sente outra, ela está insultando a Deus, achando que Deus é do tamanho dela, achando que Deus é limitado como ela. Ela não pensa, ela não raciocina assim, Deus sabe o que está dentro de mim. Ele sabe tudo a meu respeito. Está escrito, Deus sonda os corações, esquadrinha os nossos corações, nossos pensamentos. Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, o hipócrita ofende a grandeza, a glória, a autoridade suprema, a divindade de Deus. Quando ignora que ele sabe o que está se passando dentro do coração dela. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Coração longe de Deus é a hipocrisia. Coração longe de Deus é a religião. É a religião. Então, amiga e amigo, eu oro o Pai Nosso todo santo dia. Eu oro. Mas eu oro querendo mesmo aquilo. Exprimindo aquilo que eu realmente quero. Eu quero isso, Senhor. O que o Senhor quer. Eu quero fazer a tua vontade. Não é orar simplesmente, jogar a conversa fora, não. Então, amiga, não sou perfeito. Não estou dizendo que sou perfeito, não. Não estou dizendo que eu faço essa oração todo santo dia. Todo santo dia. Para mim, ela é perfeita. Todo dia, pela noite, pela manhã, eu oro. E às vezes durante o dia. E eu estou permanentemente no espírito dessa oração, porque ela, para mim, ela é completa. Então, eu não repito simplesmente uma frase, um texto bíblico. Eu oro, eu peço, eu quero, eu suplico, eu rogo a Deus. Santifica o teu nome em nossas vidas. Venha o teu reino por toda a terra e seja feita a tua vontade em toda a terra, como é feita no céu. Que Deus abençoe você. E eu espero e eu creio que você agora tenha a ideia mais abrangente do que significa ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa praticante da fé na palavra de Deus. Não é praticante da fé na palavra do bispo, do pastor, de quem quer que seja, não, mas praticante da fé na palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.